amealhados durante este período de vida em comum. Só isso, nada mais. Lá no âmbito do direito obrigacional e no âmbito do direito de família. E se não está no âmbito do direito de família, também não está no âmbito do direito sucessório. Não tem direito nenhum. E enquanto permaneceu esse imobilismo, se fez legiões de mulheres famintas, a qual não se reconheciam direitos nenhum, a não ser esta partilha de bens adquiridos eventualmente durante o período do mais direito hereditário. Não. Neste panorama é que Nelson Carneiro, com certeza um dos grandes mudadores da nossa legislação, conseguiu, depois de 27 anos, aprovar a lei do divórcio. Para isso, ele mudou 2 vezes a Constituição. Primeiro, ele teve que mudar o quórum para se poder mudar a Constituição, porque para mudar a Constituição precisava 2/3 dos votos. Ele sabia que não ia conseguir 2/3 dos votos. Passou para a maioria simples, metade mais 1. E só assim é que conseguiu se passar a lei do divórcio. Que de divórcio não tinha nome, porque a única coisa que ela fez foi mudar o que era desquite para separação. E o desquite era algo transitório, era só para quem estivesse separado de fato há mais de 5 anos, quando da emenda constitucional que retirou da Constituição de que o casamento era indissolúvel. Só que ainda que a norma legal assim prevesse, de novo foi a jurisprudência que começou a flexibilizar esta tentativa de acabar com o divórcio e simplesmente admitir a separação e depois a conversão da separação no divórcio. E os prazos foram encolhendo e a hipocrisia também foi se deixando de dar conta dela, porque a lei determina que precisa ouvir testemunhas. Chego lá e a única coisa que sabe dizer é a palavra 2 anos. Ou seja, que as pessoas estão separadas. E aí, para não ficar tão vexatório, se substituiu a ouvida das testemunhas simplesmente por declarações. Nitidamente declarações com a mesma fonte, o mesmo papel da petição inicial firmada pelo advogado, onde 2 pessoas assim, olha, conheço eles estão separados há 2 anos, e a permitir então a separação. Esta tentativa de manter as pessoas dentro do casamento de uma forma absolutamente assintosa e afrontando, por isso parece a autonomia da vontade, porque as pessoas são livres para casar, não são livres para poder sair do casamento. O Estado impõe prazo de garantia, é que nem eletrodoméstico se compra e ele vai por 1 ano de casamento e assim. Por 1 ano, mesmo que haja consenso, não dá para separar, muito menos para divorciar. Tem que ficar num estado de limbo e esperar o tal de 1 ano. E depois, eventualmente, buscar, depois de mais 1 ano, a sua conversão em casamento. E nesses dias que eu passei assim tão bem tratada nessa terra, convivendo com essa pessoa encantadora, que é o Alexandre, ele contou, e ele autorizou a contar aqui, que ele ficou casado. Como é que foi, Alexandre? Do dia de domingo de 40 dias. Foi o que durou. Príncipe vira-sapo, prato tem. Só que necessariamente precisa continuar casado. Esperar 1 ano para pedir a separação consensual, mais 1 ano para a conversão da separação em divórcio. Em face desta realidade um pouco hipócrita, é que o Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, não é nome de anti-inflamatório, não. É um instituto que eu ajudei a fundar há 12 anos, e agora vai fazer do dia 25 ao dia 28 de outubro, em Belo Horizonte, o seu 7º congresso, onde nós esperamos
mais de 1.500 pessoas, e entre lá, vocês todos, por favor, se buscou mudar o paradigma de se enxergar a família. E foi o que, inclusive, encaminhou esse projeto de lei que agora está patinando no nosso Senado, que é simplesmente acabar com a separação, acabar com prazos. Porque houve já uma mudança significativa lá na nossa Constituição que as pessoas às vezes têm dificuldade de ver. Foi a Constituição Federal que alargou o conceito de família. No momento em que admite como família, como entidade familiar, merecedora da especial proteção do Estado, não só o casamento, nós também chamamos de união Estado, que era que antes a tal da concubinato ou companheirismo, que simplesmente mudou de nome. No momento que é se considerado como família, a entidade formada por duas pessoas que não têm um vínculo do casamento, foi que a Constituição acabou enxergando que a presença de um vínculo de afetividade, que é o que aproxima as pessoas, tem efeito jurídico, tem consequências jurídicas. E essa alteração de paradigmas, provocada pela Constituição Federal, que foi o grande alvo e mote do próprio IBDPAN, mudou o conceito, inclusive, de filiação. Hoje em dia, entre verdade biológica e verdade afetiva, ninguém mais duvida que a prevalente, na hora da identificação dos símbolos de filiação, passou a ser a verdade afetiva. E essa realidade adquiriu enorme significado, por exemplo, agora em face das modernas técnicas de reprodução assistida, onde aquelas verdades postas na lei de que o marido sempre é o pai, a lei presume que o pai era o marido. Porque não é que presume que seja filho de todo filho de uma mulher casada, é filho do marido, que a lei presume que é a fidelidade da mulher. Por isso que a mulher sempre teve que casar virgem, por isso que a mulher sempre teve esse como seu grande atributo, para dar ao homem a certeza do vínculo de filiação. No momento que não existe mais essa presunção, e nem se justifica muito, agora